Olá, boa tarde. Vamos iniciar então nossa aula em pleno sábado, resolução de exercício de direitos e garantias fundamentais. Fazendo um breve retrospecto do que nós precisamos saber para responder todas as questões e fechar essas questões na prova, eu devo lembrar do postulado maior da nossa República, que é a dignidade da pessoa humana. Fernanda, o artigo 5º visa proteger, afinal, o quê? O artigo 5º visa proteger a dignidade das pessoas. O que é ter dignidade, Fernanda? É ser tratado como igual. Ter dignidade é ser respeitado pelo simples fato de você ser um ser humano. De onde é que surge a ideia desses direitos? Se a gente for fazer, uma análise histórica, claro que nós vamos ter desde a idade, pessoal, média, a antiguidade clássica, nós vamos ter resquícios, o início, o embrião da estipulação de determinados direitos. Como, por exemplo, lá na Grécia Antiga, quando nós tínhamos as cidades, e o início daquele processo de democracia, que a gente sabe, quando estuda história, é bem limitativa, só para alguns, enfim. Mas a gente vai trazer à tona, realmente, essa proteção de direitos após o mundo vivenciar a maior atrocidade contra a humanidade, que foi o quê? Os campos de extermínio durante a Alemanha nazista, durante a Segunda Guerra Mundial. O que eu tenho que lembrar e fazer um paralelo com o que eu vou estudar agora é lembrar o seguinte, que durante a Segunda Guerra houveram limitações, restrições, violações gravíssimas de direitos humanos. Os países vencedores da guerra decidiram se unir para criar uma organização mundial de proteção aos direitos humanos. Em 1945 surge a ONU. Por meio da ONU, as discussões aí no seio da Organização das Nações Unidas vai gerar um instrumento normativo universal de proteção, que é a Declaração Universal de Direitos do Homem, que eu devo lembrar foi o quê? Um instrumento que influenciou em grande parte o que nós vamos estudar agora, tá? Eu posso dizer que tudo, na verdade, E que veio, pessoal, ser internalizado no nosso ordenamento jurídico, dentro dessa perspectiva de proteção, mas efetivamente pela Constituição de 88. O artigo 5º prestem atenção, uma espécie dos direitos fundamentais, que é os direitos individuais e coletivos, chamados de direitos de primeira dimensão. No artigo 5º eu vou ter que todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção, garantindo a todo mundo liberdade, igualdade, segurança, vida, propriedade. Vou ter um rol de direitos exemplificativos que irão proteger a sua intimidade, a sua vida privada, a sua casa, a sua honra, o seu direito de herança, o seu direito autoral, o seu direito de responder a um processo mediante o quê? Uma autoridade competente. Direitos do preso, da proteção da sua dignidade, entre outros instrumentos que visam garantir o respeito à pessoa humana. Vamos lá, pessoal, então, começar a resolver o nosso material. Peguem aí para mim, por favor, a questão número 1. A questão número 1 vai dizer o seguinte, acompanhe, por favor. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por uma ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Aqui eu quero te chamar a atenção para o seguinte, o artigo 5º, ele vem prever direitos que resguardam a dignidade das pessoas.
um dos maiores postulados do nosso Estado é a nossa liberdade. E ela não pode ser violada em regra. Nada no direito é absoluto. Porém, todavia, entretanto, se o sujeito viola um bem altamente relevante para a proteção da dignidade das pessoas, necessário se faz uma atuação mais severa do Estado, por meio da limitação da sua liberdade. Professora, a limitação da liberdade pode ser realizada por meio de um flagrante delito. Ou seja, o sujeito vai ser o quê? Preso se for pego realizando algo que viola a lei penal. Fernanda, e se o sujeito viola a lei penal, viola um bem jurídico altamente relevante de um terceiro e não foi pego em flagrante, como é que eu posso, para assegurar a segurança da sociedade, o que? Limitar o direito dele de ir e vir em prol da segurança coletiva? Por meio de medidas cautelares. Essas medidas cautelares, elas podem ser solicitadas pelo MP ou pelo delegado de polícia. Para quem? Para a autoridade judiciária. O Ministério Público e o delegado de polícia, que é a autoridade policial responsável pela presidência do inquérito, se ele estiver investigando determinado crime, ele pode solicitar, requerer ao juiz o quê? Uma prisão preventiva, por exemplo, ou uma prisão temporária, por exemplo, de um sujeito que há indícios de autoria e materialidade daquele crime, para resguardar a segurança tanto da sociedade quanto o próprio desenvolvimento da investigação criminal. Só que eu tenho que te lembrar o seguinte: ninguém pode ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Aqui, queridos, a prova vai colocar para você autoridade policial. Estará errado. Olha aqui. Quem manda aprender é o juiz. Professora, existe alguma situação em que o sujeito pode vir a ser preso e que não se enquadre em nenhuma dessas possibilidades? Pode. Olha lá, casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. A justiça militar é uma justiça pessoal autônoma. Se o sujeito comete, já ouviram falar que o fulano está preso lá no quartel? Né? Acontece, né? E nesse caso não foi por causa de um flagrante delito, nem por ordem judiciária. Desrespeite o seu comandante. Né? Então, guardem essa afirmação. Processo de repetição. Você vai ler para mim e vai memorizar essa informação. É possível, senhores, a prisão, mesmo que fora dos casos enquadrados na Constituição, se for uma transgressão militar ou um crime propriamente militar definido na lei. 1. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. A 1, eu tenho certeza que está correta. Ok? 2. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, são invioláveis a intimidade, ninguém pode violar, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas. Queridos, isso aqui você nem precisa ser o Einstein do direito para saber que é inviolável, ninguém pode violar sua intimidade, sua vida privada, sua honra e a sua imagem. Olha para mim. Pessoal, se fosse para você fazer sozinho, não precisava da professora. Olhe para mim. Professora, e se violarem meu direito, a minha intimidade, a minha vida privada, a minha honra e a minha imagem? Qual a garantia que eu vou ter desta proteção?
se violarem, é possível eu solicitar junto ao Poder Judiciário uma indenização pelo dano moral e material decorrente daquela violação, além do crime que a pessoa pode vir a cometer. Vou te dar um exemplo. A gente já viu acontecer muito isso, de violação de computador. Teve uma moça, uma bancária, que foi mandar arrumar o computador dela e lá tinha fotos dela nua. E aí, o rapaz que mexeu no computador, o que ele fez? Ele divulgou as fotos. Gente, essa moça, ela trabalhava em um banco. Era uma pessoa respeitada na cidade. Ela não conseguiu voltar para o trabalho. Além da violação moral interna, ela teve danos materiais? Claro que ela teve, ela parou de trabalhar. Decorrência da violação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem dessa pessoa, ela pode solicitar uma indenização pelo dano material e moral. Se o dano foi moral e material, vai ser os dois. E na questão ele diz, embora seja vedada, a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Querido, se cair uma questão dessa, você erra? Não. Eu estou te ensinando a resolver exercícios. Resolver exercícios é ler com calma, tranquilo, eliminando as questões. Não adianta você pegar a sua prova com aquela... Por que eu acredito tanto na resolução de exercícios? Porque a gente vai fazer tantos exercícios antes da prova, que no dia da prova, você só vai estar fazendo mais alguns exercícios. A 2 está errada. Então, vamos ver. Uma é verdadeira e a 2 é falsa. Uma questão você já viu como é possível? Olha lá, pessoal. De acordo com o artigo 5º, a sucessão de bens de estrangeiros. Professora, me lembre isso aqui. Imagina um estrangeiro, uma pessoa, normalmente esses europeus vêm para o Brasil e eles se apaixonam pelo Brasil. E aí querem comprar uma casa na praia. Compram, normalmente eles vêm aqui para a Amazônia, gostam muito da Amazônia e tal, e compram uma casa aqui na Amazônia. Pessoal, se esse europeu vem a morrer, passar o bem dele para outra pessoa, quem regula isso é a lei brasileira. Por que a lei brasileira, professora? O legislador brasileiro entende que esse estrangeiro é possível que ele tenha filhos brasileiros. E a lei brasileira quer proteger o quê? Os filhos brasileiros, os possíveis filhos brasileiros. Só não vai ser regulada pela lei brasileira se a lei do estrangeiro for melhor. Olha o que a professora falou. A sucessão de bens dos estrangeiros situados no Brasil será regulado pela lei brasileira em benefício de quem? Do cônjuge ou dos filhos brasileiros, desde que a lei do de cujus, do morto, não lhe seja melhor. A questão diz, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulado pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujus. Perfeita! Se você consegue entender por que tem que ser a lei brasileira, você não vai errar essa questão na prova. A 1 está correta, então eu elimino o quê? Essa e essa. 2. De acordo com o artigo 5º, qualquer cidadão poderá ser obrigado por um agente público a fazer alguma ação que cause dano ao patrimônio público, ainda que não exista previsão legal para tal determinação. Primeira coisa, aqui é simples. Ele diz, quem está obrigando ele é um agente público. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser por meio de uma lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. A única coisa possível de lhe obrigar a algo é a lei.
Vou te dar um exemplo. Fernanda, eu não quero parar no semáforo, não quero. Mas existe norma dizendo, sinal vermelho, pare. Você vai ter que parar. É o ônus de se viver em sociedade. Grifem isso e guardem isso para a sua prova e para a sua vida. Qualquer que seja a situação trazida pela prova, dizendo que você está sendo obrigado a fazer alguma coisa, a única coisa, o único instrumento capaz de te obrigar é a lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ainda mais um agente público te obrigando a o quê, pessoal? Deteriorar o patrimônio público. O agente público, você vai ser agente público, vai ter o quê, pessoal? A responsabilidade, a obrigação de tratar a coisa pública com respeito, o princípio da moralidade administrativa. A 2 está falsa, a resposta é a letra B de bola. Tá fácil? 3. Olha lá. O artigo 7º, nós já não estamos mais no artigo 5º, ok? O artigo 5º trata dos direitos individuais, o 6º, 7º e o 8º tratam dos direitos sociais. O que são direitos sociais? Eu vou lhe apresentar, pessoal. Mesmo que na sua prova não caia de maneira expressa o artigo 6º, é muito importante que você tenha uma breve noção do que é o artigo 6º. O artigo 6º, ele vai trazer os direitos sociais. São os chamados direitos de segunda dimensão. Fernanda, direitos de segunda dimensão são as chamadas obrigações de fazer do Estado. Ou seja, o Estado ele vai ter que atuar quando ele diz assim, são direitos sociais. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Vivemos em um Estado social de direito, onde o Estado tem por obrigação prover o mínimo de dignidade aos seus cidadãos, por meio de políticas públicas. O artigo 7º, ele diz alguns direitos dos trabalhadores, direitos sociais. Aí ele diz, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, ou seja, um rol meramente exemplificativo. Ele vem trazer alguns direitos sociais que você nem precisaria ser um Einstein do direito para saber que todos que trabalham têm direito a seguro-desemprego, têm direito a FGTS, entre outros direitos assegurados a um trabalhador. Olha o que ele diz. O artigo 7º da Constituição de 88 determina que no Brasil é direito social dos trabalhadores urbanos e rurais o aviso prévio, proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 90 dias nos termos da lei. Pessoal, quem já viu aqui, né, aviso prévio de 90 dias? Existe, professora? Existe, mas normalmente é de 30 dias. Existe uma nova legislação que trata sobre o aviso prévio. E a gente pode até ver aqui, ó, olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Se na Constituição, aviso, olha aqui, ó. 21. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, no mínimo. A Constituição traz o mínimo, não traz o máximo. O mínimo do aviso prévio é 30 dias. Nos termos da lei. A lei que vai regular o aviso prévio tem que respeitar o postulado constitucional. Quer colocar 60? Coloca 70, 80, mas no mínimo 30 dias. Vamos lá. A primeira, então, está o quê, pessoal? Errado. Você tem que ler com muita calma, pessoal, que muitas das questões de prova você pode vir a acertar, inclusive sem conhecer o texto da Constituição. Se você tiver um mínimo de discernimento e calma para resolver. De acordo com a Constituição de 88, a todos os brasileiros é assegurada, independentemente do pagamento de taxas,
a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal. Gente, obter certidão, a palavra certidão é um ato administrativo que vem atestar uma situação já existente. Sua certidão de nascimento, já estou? Okay. Sua certidão de que você compareceu, por exemplo, para votar. Se você for na Justiça Eleitoral e pedir, não lhe pode ser cobrado. Se você for lá no Poder Judiciário e solicitar sua certidão de antecedentes criminais, você não vai pagar. Isso é exercício da cidadania. Na sua apostila, você vai fazer uma observação para lembrar o que mais é gratuito para todos. Habeas corpus, habeas data, processo de repetição. Direito de certidão, que nós estamos acabando de ver. Direito de certidão. Direito de petição. Nós temos a certidão de nascimento. Certidão de nascimento. Certidão de óbito. Nós já vimos que essa questão sobre essa gratuidade, ela é muito cobrada. Certidão de óbito. Professora, essa certidão de nascimento não tem uma data? Não. Tem um prazo? Não, porque é exercício de cidadania, né? Porque assim, acaba embutindo na nossa mente, por exemplo, passou no prazo, se você for lá, tem que cobrar. Também, mas eu acredito, porque eu não conheço a fundo a lei que regulamenta. Mas, pessoal, o exercício da cidadania demanda, né, a existência de uma certidão de nascimento. Para fins de prova, já que a nossa prova não é de cartório, né, se fosse cartório a gente ia ter que especificar um pouco, a certidão de nascimento e de óbito, ela é gratuita para todos. Agora, a segunda via tem que pagar para os que não sejam considerados pobres na forma da lei. Porque para os pobres na forma da lei, não precisa pagar. Ok? Próxima questão, questão número 4. O princípio da ampla defesa. O que é ampla defesa? Fernanda, se eu estou sendo apontado, por exemplo, como autor de um crime, eu tenho que ter, para o quê? Exercer os meus direitos, a possibilidade de me defender do que está sendo me imputado. A ampla defesa é marca registrada nas constituições ocidentais, embora receba em cada uma delas menor ou maior abrangência. A sua origem, segundo muitos autores, seria divina, porque até Deus, em toda a sua onipotência, deu a Adão a oportunidade de ser ouvido e defender-se antes de ser expulso do paraíso. Gente, para fins de prova, né, se vier perguntando, a origem do princípio da ampla defesa e do contraditório está lá na Magna Carta de 1215 do rei João Sem Terra, que foi, né, na Inglaterra, o primeiro marco inicial de um contrato entre o soberano e, entre aspas, seus súditos, né, a fim de regulamentar e limitar o poder estatal. Vamos lá. Levando em consideração o texto citado, assinale a alternativa correta. Consoante com as posições atuais a respeito da interpretação do direito pelas instituições públicas brasileiras, Bacelar Filho defende, no texto acima, que a fonte jurídica da ampla defesa é a Bíblia. Ô, gente, eu vou ser muito sincera para vocês. Muita coisa eu, Fernanda, consigo responder de maneira correta porque eu tenho uma boa base de português, de interpretação de texto. Em algum momento ele disse que a base jurídica é divina?
Ele só disse aqui, olha aqui, ó. A sua origem não é a origem jurídica, né? Olha lá. É consonante com o sistema jurídico brasileiro. A ampla defesa é consonante com o sistema jurídico brasileiro? É. Tá lá no artigo 5º. A todos será assegurado, né, a ampla defesa, seja no processo judicial ou administrativo. É consonante com o sistema jurídico brasileiro e com a importância dada ao princípio da ampla defesa pelo autor, o entendimento de que é compatível ao processo administrativo o uso das provas ilícitas. Queridos, em algum momento no texto, ele diz alguma coisa sobre a possibilidade de se utilizar a prova ilícita? E você já sabe que o artigo 5º veda, em processo judicial ou administrativo, em regra, a utilização de provas ilícitas. A Constituição brasileira deu menor abrangência ao princípio da ampla defesa. Claro que não. Vivemos em um Estado democrático de direito, não há que se falar em Estado democrático de direito sem a oportunidade de defesa do cidadão. Apesar de sua importância no Brasil, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição segundo o STF. Prestem atenção no que eu vou dizer. Isso eu falei no dia da aula, e agora você está acordando para a importância do que eu falei no dia da aula. Imagine que você já é policial civil, ok? E você faz um procedimento lá na delegacia, contrário à lei. Por exemplo, Fernanda, cobra do flagranteado um valor para não encaminhar o flagrante para o Poder Judiciário. Ficam sabendo e te denunciam na corregedoria. Abre-se um procedimento administrativo para apurar a sua conduta. Fernanda, quando me chamarem para depor, eu preciso de um advogado? No processo administrativo, a figura do advogado é facultativa. Já no judicial, é obrigatória. O STF já enfrentou essa matéria e disse assim: o fato do advogado não ser uma figura obrigatória no processo administrativo não ofende a Constituição Federal. Ele não diz que não pode o advogado, ele pode, desde que o sujeito assim o que habilite. Apesar de sua importância no Brasil, a falta de defesa pelo advogado não ofende a Constituição segundo o STF. A priori, a marcaria é essa. Vamos ver a letra E. De forma consonante ao sistema jurídico brasileiro, a abrangência da ampla defesa depende do caso concreto. Não. Eu não vou olhar caso a caso para dizer esse cara tem direito à ampla defesa. Esse aí não tem. Não, eu não preciso da análise do caso concreto para o que, pessoal? A aplicação do princípio da ampla defesa, podendo ser maior ou menor conforme a sensibilidade dos juízes ao fazer a justiça. Queridos, a resposta certa é a letra D. Pode esquecer essa questão do processo administrativo? Não. Processo administrativo, de acordo com o STF, é facultado o quê? A parte solicitar a habilitação do advogado. A falta dessa defesa técnica, pessoal, não ofende a Constituição Federal. Guardaram? Pegue o seu grifa-texto e grife para mim a letra D de dado. Questão número 5. Olha lá, ele quer a resposta correta. Gente, eu quero que você leia todo o comando, porque pode ser que ele peça a correta ou a incorreta. Pode perguntar. Esse concurso agora de altamira, normalmente eles sempre colocam caixa alta, né? Marca incorreta, marca. Eles não colocaram nenhuma questão de caixa alta. Cada um. Muita gente se confundiu justamente por conta disso, porque quer ler rápido e acaba
Cada um com os seus problemas. Olha lá, pessoal, ele quer a correta. É garantido o direito de herança. Sim ou não? Preciso ser o Einstein do direito para saber? Não. Certo. Elimina a letra A e a letra C, ok? 2. O Estado promoverá, na forma de uma lei, a defesa do fornecedor. É consumidor. Professora, eu elimino a letra B de bola. Letra E, eu já marquei a certa então, né? Letra E, todos têm direito a receber das empresas privadas informação de seu interesse particular. Todos têm direito a receber das empresas públicas e não de empresas privadas. A Constituição diz o seguinte: todos têm direito a receber dos órgãos públicos. Leiam comigo em voz alta, por favor. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. Serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujos sigilos sejam imprescindíveis às seguranças da sociedade. E agora que a gente está vendo, né, pela segunda, terceira vez, eu quero te chamar a atenção para o seguinte: nada no direito é absoluto. Se determinada informação, pessoal, ela for colocada sob sigilo para proteção do interesse maior do Estado, isso não ofende a Constituição. Porque ele diz: só não vou te dar aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade do Estado. Ok? Leiam em voz alta novamente, por favor. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informação de seu interesse particular ou de interesse coletivo em geral. Serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas coisas que segurança da sociedade. Perfeito. Vamos lá? Próxima questão, questão 6. Segundo a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança, à propriedade nos termos seguintes, entre outros direitos. Ok? Em voz alta, por favor. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes, entre outros. 1. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente, ou seja, não pode nenhum tipo de censura ou licença. Em um Estado democrático, não há que se falar em censura da atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação. O fato de uma determinada atividade ser restrita, por exemplo, idade, ok? Isso não significa que há algum tipo de censura ou de licença. A palavra independentemente de censura ou licença significa o quê? É livre a expressão da atividade intelectual, não podendo o Estado estabelecer nenhum tipo de censura ou licença para o exercício daquela atividade. Ok? Em voz alta, 1. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Perfeito. Eu já eliminei a letra C. O exercício dos direitos fundamentais pressupõe o respeito à sua intimidade,
ou seja, a sua casa. A casa não pode ser violada, ela é asilo inviolável. Mas nada no direito é absoluto. Quando, professor, é possível violar sem o consentimento do morador? Flagrante. Você está passando, vê o cometimento de um crime. Você pode invadir? Pode. Segundo, desastre, prestação de socorro. O juiz pode mandar violar? Pode, mandado judicial. Mas o cumprimento do mandado judicial só se dará durante o dia. A noite foi feita para dormir. Até por aqueles que não merecem o descanso. Ok? 2. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Inclusive, em caso de flagrante delito. Não é inclusive ressalvado o quê? Flagrante delito, desastre, socorro, durante o dia por ordem do juiz. O item 2 está o quê? Errado. Resposta só pode ser essa aqui. 3. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Perfeito. É livre. Aqui eu tenho uma norma de eficácia. O que, professora? Plena. É livre. A aplicação dessa norma é o que? Imediata. Só que a Constituição deu a possibilidade do legislador, se ele quiser, restringir esse direito. Ele diz o direito é livre, mas o legislador pode restringir. Quer advogar? Carteira da OAB. Vocês estão me entendendo? A regra é a liberdade. Quando eu estou diante de uma regra em que a Constituição dá ao legislador a possibilidade de restringir esse direito, eu estou diante de uma norma de eficácia contida. É quando eu tenho uma norma que tem aplicabilidade e eficácia imediata, mas o legislador pode restringir. É por isso que essa norma é chamada de norma de aplicabilidade e eficácia contida. A resposta só pode ser a letra B. Atendidas as qualificações que a lei estabeleceu. Olha o que ele disse. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações. Se a lei exigir alguma qualificação, você vai ter que atender. Ok? Perguntas até aqui? Questão número 7. Sobre o direito de imagem. A Constituição prevê que é o que, pessoal? Crime. E o Código Civil afirma que cabe indenização à exposição indevida, ou seja, sem autorização da pessoa. Para isso, não necessita a imagem violar a intimidade ou a honra da pessoa, bastando que seja publicada sem autorização. Imagine, pessoal, que eu pegue a imagem, por exemplo, de um aluno que passou em primeiro lugar em medicina, e use a imagem daquele aluno sem a autorização dele para divulgar o meu pré-vestibular. Eu posso? Não. Professora, mas a senhora exaltou a imagem dele. Não importa. Vai ser gerada indenização, pessoal, independentemente de afronta, de violação a determinado bem jurídico, né? A questão vai te colocar o seguinte: a Constituição prevê que é o quê, pessoal? É crime. E o Código Civil, ele vai o quê? Prever uma indenização para aqueles que violem a intimidade e a honra das pessoas. Questão número 8. Gente, para todo direito existe uma garantia. Eu disse para você que você tem direito à liberdade. Se alguém viola a sua liberdade, você precisa ter um instrumento de proteção. Liberdade de ir e vir. Se alguém violar de maneira ilegal, para proteger esse seu direito, você impete um habeas corpus. O habeas corpus é o remédio constitucional apto para cessar a violação
do direito que diz respeito à liberdade de locomoção. É cabível a impetração de habeas corpus pelo condenado, ainda que já extinta a pena privativa de liberdade? Não. Se o habeas corpus protege a liberdade e a pena de liberdade foi extinta, por que eu vou ter que impetrar um habeas corpus? Ainda quando apenas pessoa jurídica figurar como paciente na ação, por pessoa jurídica em favor de pessoa física, cujo objeto seja resolver sobre o ônus das custas, olha aqui, custas de processo. É um outro remédio, porque habeas corpus é liberdade de locomoção, não tem nada a ver com custa. Pelo condenado relativo a processo em curso, ainda que por infração penal a que a pena pecuniária seja a única combinada. Ô, gente, existem determinadas infrações penais, como contravenções, que a única pena é você pagar a pena de multa. Gente, o habeas corpus não é para proteger a liberdade de locomoção? Não há por que se falar, pessoal, em impetração de habeas corpus se a única pena possível àquela sua infração seja uma multa. O máximo que você vai ter que fazer é pagar. Habeas corpus, liberdade de locomoção. Prof, quando figura apenas pessoa jurídica, gente, pessoa jurídica pode sofrer liberdade de locomoção? Não. Agora, uma pessoa jurídica pode impetrar um habeas corpus em favor de uma pessoa física. Resposta é a letra C. Viu? Quando a gente estudou com muito carinho o habeas corpus, a professora ainda falou nesse ponto. Pessoal, o processo de repetição vai te levar à tua tão sonhada nomeação. Eu tenho gravado as aulas justamente para que você tenha a oportunidade de ver e rever essas informações. Estão todas lá no nosso canal. Tem um videozinho que eu gravei só sobre habeas corpus. Tudo que pode vir a cair de habeas corpus nós falamos naquele material. Vamos lá, questão número 9. Considere tramitar na Câmara dos Deputados uma proposta de emenda constitucional para abolir o voto universal e periódico. Eita, olha aqui. Imagina que querem mudar a Constituição para acabar com o voto universal e periódico. Queridos, se você for lá para o artigo 60 da Constituição, deixa eu chamar aqui a atenção, 60 da Constituição, artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Aí ele mostra aqui no 60 como é que eu posso mudar a Constituição, emendar. Só que aqui no parágrafo 4º, ele vai dizer assim, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Ou seja, existem determinadas matérias que não podem ser modificadas, a não ser por meio da instituição de uma nova Constituição. Na Constituição de 88, eu não vou poder mudar a forma federativa de Estado. Eu não vou poder mudar o voto direto, secreto, universal e periódico. Eu não vou poder mexer na separação dos poderes e eu não posso mexer para retirar o artigo 5º, direitos individuais, não é os fundamentais. Guardem isso. O artigo 6º, parágrafo 60, parágrafo 4º, vai trazer as chamadas cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas são cláusulas imodificáveis. Enquanto vigorar a Constituição Federal, não há que se falar em extinção da forma federativa de Estado, do voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Está rolando lá no Congresso um projeto de emenda para acabar com isso aqui, pessoal. Pode? Não. Olha lá. Um deputado impetrou mandado de segurança, argumentando ter direito líquido e certo a não ser submetido a um processo legislativo materialmente eivado de vício de inconstitucionalidade. Aqui, pessoal, é uma segunda situação. Olha lá. Considere tramitar na Câmara de Deputados uma proposta de emenda para abolir o voto universal e periódico.
Um deputado impetrou mandado de segurança, argumentando ter direito líquido e certo a não ser submetido a um processo legislativo materialmente eivado de vício de inconstitucionalidade. Olha o que esse... Aqui é também processo de interpretação de texto. Está tramitando na Câmara. Quem trabalha na Câmara? O deputado. Aí o deputado fala assim: ei, judiciário, prestem atenção. Não há que se falar em discutir esse assunto. Porque se chegar a isso, já tem um vício de inconstitucionalidade, ou seja, é contrário à Constituição. Vocês estão entendendo? Para isso, ele impetrou um mandado de segurança. Ou seja, ele conversou com o Poder Legislativo para que com o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário não deixe que aquilo vá para a votação. Aí ele vai dizer assim, nessa hipótese, o mandado de segurança deverá, vamos ver, ele deve ser denegado sob o argumento da inadequação da via processual, pois não cabe o controle de constitucionalidade, atos infiere, em face de elaboração, descabe o controle preventivo judicial de constitucionalidade no Brasil. Aqui já é uma questão um pouco mais elaborada, porque ele está falando sobre a questão das ações diretas de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, mas vamos tentar puxar para o que pode vir a ser cobrado na nossa prova. Deve ser denegado sob o fundamento da ilegitimidade ativa, que é de partido político com representação no Congresso Nacional. Denegado sob o fundamento da ausência de direito líquido e certo, uma vez que a proposta de emenda não ultrapassa os limites materiais do poder constituinte derivado. Deve ser concedido pela seção judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal, pois parlamentar encontra-se legitimado para impetração e a proposta de emenda ultrapassa os limites materiais do poder constituinte derivado, constituindo hipóteses de exceção à vedação ao controle preventivo judicial de constitucionalidade no Brasil. Deve ser impetrado perante o STF, uma vez que o parlamentar tem legitimidade para impetração. A ordem deverá ser concedida, já que a proposta de emenda ultrapassa os limites materiais do poder constituinte derivado. Daqui, eu quero extrair o seguinte. Nós temos um item dentro do conteúdo programático, principalmente o pessoal da civil, que chama poder constituinte, ou seja, o poder de fazer uma Constituição, ou o poder de reformar uma Constituição. Nós temos o poder constituinte originário, que é criar a Constituição, e o derivado, que é o quê, pessoal? Reformar essa Constituição. E quando ele usa essa palavra assim, constituinte derivado, é o poder de alterar o texto da Constituição. A questão é, professora, tem ou não tem, pessoal, cabimento à hipótese de propor o mandado de segurança para essa situação? Eu entendo que é um direito líquido e certo. Como assim direito líquido e certo? Um direito que eu consigo provar de plano. Direito líquido e certo é aquele direito que você não precisa de ninguém para o quê, pessoal? Para provar por meio de documento. É só ele pegar a Constituição, artigo 60, parágrafo 4º, para provar. Mas vamos ver aqui, pessoal, a fundamentação é a questão número 9, né? Eu quero pegar aqui a fundamentação da 9. Cadê? E eu vou pegar aqui o que? Concursos, para a gente ver a fundamentação. Só um minutinho.